Enquanto vocês estavam falando, eu fui atrás de um TED Talk, que é do Will Steffen. Já viram esse TED Talk? Uso em todas as Adoro, aulas. indico sempre também. Maravilhoso. É que ele bizarro, é impressionante. São 5 Assistam. minutos de vídeo, Como vale a pena parecer vocês um gênio. assistirem. O título é Como Parecer Inteligente ao Fazer uma Palestra. E ele sobe com uns slides, nada a ver, e ele começa a falar, olha, eu vou falar sobre nada. E vai passando o slide, fala, isso aqui tá em branco, bela paisagem, frase motivacional, lá, 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 lá. E vai falando, só que ele fala muito bem, ele pausa muito bem, ele domina o palco. Ele fala, eu tô usando um óculos, que na verdade nem tem lente, é só pra parecer que eu sou mais inteligente. É bizarro aquele TED Talk. Eu falei, nossa, eu queria fazer um negócio igual esse cara, um dia. Pra falar sobre a importância de oratória. E é só na forma. Só forma. É Não só tem, forma. tem zero Não conteúdo, tem amor. conteúdo. Tem zero conteúdo. Na verdade, tem conteúdo. É conteúdo oratória. é a forma, né? O conteúdo é oratória, sobre a né? O forma. conteúdo é oratória. Mas quando ele fala que não tem conteúdo, é nesse sentido. Ele vai te enrolando ao longo do TED pra te mostrar como a embalagem é mais Faz importante. diferença. Então, ele pode não falar nada, mas se ele fala de um jeito fofinho, envolvente, que você se sente seduzido, pronto. E Pegou você vossa termina atenção. pensando que o cara é foda. Aí você fala, puta merda, ele é foda. Você sabe Exatamente. que tem uma Onde ele bota explicação as na mãos? música. Eu fiquei pensando nisso agora. Ele vai gesticulando de acordo como com o que conteúdo. eu Gesticulação é bom? Eu tenho um grande Sem problema dúvida. com as Bom minhas mãos em qualquer lugar. Se eu fico empolgada aqui, eu já tô aqui assim, ó. Eu também, Pessoal, Malu. eu falo muito, eu falo com as mãos. Mas será que muito. isso é um problema ou isso é uma coisa boa? Eu acho que o meu é um problema. É um problema? O meu, no caso, Vai. é um problema. Depende Podia do ser um pouco contexto, menos. Sim, Depende claro. do contexto. Assim, eu trabalhava na televisão, então fiquei 7 anos na Globo, passei pelo portal UOL, e lá era muito ruim. E era o que eu era mais chamada a atenção. O feedback era, Giovana, segura essas mãos. Falei, gente, Giovana, Mel, Carbone e Centeno, não tem como. Italiana, né, na raça aqui. Eu uso muito as mãos o tempo inteiro e eu não quis tirar isso. Assim, eu bati o pé e falei, não, essa é a minha personalidade, eu vou continuar gesticulando, eu vou continuar falando com as mãos, porque eu sei que tem pessoas que vão se identificar com isso. Só que a gente está falando de uma televisão em que tirava sotaque, de uma televisão que colocava todo mundo num quadradinho, e aí, claro que eu fui a rebelde ali da TV. Hoje, você tem mais espaço para as pessoas que gesticulam, que têm sotaque, contanto que, de novo, comunique com clareza, que não gere ruídos, que não comunique com exagero a ponto de o foco é no gesto, mas não no todo. A Entendi. recomendação da prática das mãos, concordo com tudo que a Giovana falou, é imaginar uma caixa. Então, tem uma caixa imaginária que vai do seu pescoço até a sua cintura, Tá. margeada pelos seus ombros. Tá. Então, se você está em pé, normalmente a recomendação quando você tem uma palestra é você apresentar em pé. Então, você vai, as suas mãos vão ficar dentro dessa caixa. Beleza, entendi. E nunca, jamais, em nenhuma hipótese, apresentar de braço cruzado. Jamais, já teve uma... Porque aí você se fecha, né? Já- A tal já da tem uma linguagem barreira. corporal. Barreira entre nós. Mão no bolso, jamais também. Então, as mãos são ferramentas cruciais para você transmitir bem a mensagem. Por isso que qualquer palestra, o povo fala, você quer botar o microfone ou não? Me dá um troço pra eu segurar, porque aí é menos uma mão que eu tô Eu gosto também de segurar. Eu, por exemplo, tô muito falando bom. aqui segurando minha caneta Bic, mas está aqui debaixo da mesa. Aham. Então, as mãos você tem que usar a seu favor. Você pode sair da caixa, desde que isso faça sentido com o que você queira falar. Por exemplo, no passado era assim. No futuro será Entendi. assim. Então, eu estou saindo da caixa, mas se eu ficar saindo muito da caixa, gesticulando de forma muito auxilia. bizarra, já atrapalhou. Vocês já estão mais focados na minha mão do que no que eu estou transmitindo. Então, as mãos elas têm que ser gestos abertos, de forma que você consiga complementar o que você está falando. Tem uma coisa muito pequena que eu queria falar para vocês. É muito melhor usar as mãos do que uma coisa muito grande. Então, eu estou complementando isso. Vou falar Entendi. baixinho aqui sobre. Então, a mão ajuda nesse processo. E sentado, onde a mão fica? Eu sentada aqui, por exemplo, eu boto as minhas mãos embaixo, ou às vezes eu quero mostrar minha mão, daí eu boto em cima, assim. Mas sei lá, eu tenho... Senão daqui a pouco eu tô assim. Já faz a Macarena. Macarena. Você pode usar da mesma forma. Você pode usar da mesma forma. Você está ali sentado. Eu recomendo, eu queria também ver como que a Giovana recomenda. Eu recomendo sempre 2 pés fixos no chão, seja em pé, seja sentado. Isso ajuda até a lidar com o nervosismo. E as mãos você vai estar sempre usando a seu favor. É claro que, como aqui é um podcast, a gente vai ficar 1 hora e pouco e tal, Conversa e tal. é descontraído e esse ponto da autenticidade é crucial. Eu vejo que quando eu estou fazendo uma avaliação de oratória dos meus alunos, eu pego todas as técnicas e dou uma nota, e uma única técnica vale metade da nota para mim. E essa técnica é o entusiasmo, a energia, a vontade de você apresentar aquilo. Então, meio caminho andado para mim é você estar ali, mesmo sendo uma pessoa introvertida, que vai transmitir o entusiasmo do seu jeito, mas se você está ali realmente afim,
Isso, para mim, vale metade da nota. E todas as demais técnicas, vale o resto. Então, as mãos também vão te ajudar a transmitir esse entusiasmo. Então, na dúvida entre você ficar travada ou você sair da caixa e fazer, escolha sempre o máximo de entusiasmo. Eu ia tirar 10 sempre. Eu sou muito entusiasmada. Né, Valdinho? De verdade, é mesmo. Mas até a própria origem da palavra entusiasmo é interessante, né? Porque você pega em grego, theos é Deus. Então, entusiasmo seria estar preenchido dos deuses, né? Naquela época, ou de Deus. Hoje em dia, o camarada entusiasmado, ele está cheio de Deus dentro de si. Então, entusiasmo seria o mais interessante, o mais importante para um aluno seu? Na minha visão, é isso que eu avalio. Se ele realmente, se ele está falando vício de linguagem, está com a técnica errada de postura, de gesto, de voz, mas ele está ali com vontade, com interesse, querendo transmitir a mensagem. Você viu que preparou, se preocupou, isso para mim vale metade da nota. Então, o mais importante na oratória é querer ser um bom orador, no final das contas. É vontade. Comunicar a mensagem para o público. Eu sempre falo isso, que oratória é sobre servir ao outro. Quando você entende que o mais importante é você comunicar, passar a mensagem, e não sobre como você tá ou o que os outros vão achar de você, pronto, você comunica, você traz esse entusiasmo, essa energia para servir ao próximo. Você para de focar em você e foca no outro, o que é muito engraçado, porque nós ouvimos que nós que estamos expostos, que estamos lá na frente do palco, que estamos nas redes sociais, nós somos egoístas, egocentristas, nós gostamos de biscoito, só que só a gente sabe, como o Fábio falou no começo, só a gente sabe como é difícil estar sozinho no palco, com todos os olhares, inclusive os julgamentos voltados para nós, todas as pedras apontadas para nós. Então, quando você consegue ser forte o suficiente para encarar ali esse palco, essas armas, ou o batalhão lá no exército que o Bruno enfrentou, tinha que falar. Quando você se fortalece, você fala, beleza, então é sobre o outro, é sobre entregar o conteúdo, é sobre servir. E você traz essa verdade, esse brilho no olhar. Isso é muito importante, porque se a gente fica só na técnica, agora eu vou depor contra a oratória. Se nós ficamos só na técnica, fica robotizado. Total. Trazer um pouquinho de vício de linguagem mostra autenticidade. De vez em quando gesticular, mas fala, beleza, então eu vou melhorar o meu tom de voz, a minha dicção, o meu conteúdo, a minha entonação e ênfase, não vou terminar com é isso, mas eu vou manter os gestos. Ou o contrário, Malu, realmente, eu sou muito entusiasmada, eu gosto de sorrir, eu vou dar gargalhada, não pode rir, mas eu vou dar gargalhada, porque essa é a Malu. Rir. Não, tô dando um exemplo. Que susto, já ia tirar zero nesse momento. Só um exemplo, porque a gargalhada é uma coisa muito natural sua. E se alguém falasse pra você que você não pode sorrir, que você não poderia dar gargalhada, teria que ficar séria. Não seria a Malu Perini. Então, você melhora todos os outros pontos e mantém a sua essência, quem você é. No YouTube tem o brilho nos olhos e no Spotify o sorriso na voz. Pois é. Então, quem está só nos ouvindo aqui deve sentir o entusiasmo na nossa voz a partir do momento que a gente está usando o tom de voz, isso é transmitido dessa forma.